Olá pessoal, meu nome é Renata Sturm e eu sou a publisher da Maquinaria Sancto Editorial. E hoje eu vou fazer uma demonstração, um pequeno treinamento para que você aí na sua loja possa vender os nossos produtos da melhor maneira possível. Se liga nesse produto que eu vou falar agora. Se você era uma criança, um adolescente ou um adulto no dia 1º de maio de 1994, com certeza você lembra exatamente o local onde você estava e o que você estava fazendo quando Ayrton Senna sofreu um acidente fatal na Itália e marcou para sempre a história de todos os brasileiros. Em memória de Ayrton Senna é que a Maquinaria resolveu trazer, agora com 30 anos da morte do Ayrton, para celebrar o legado que ele deixou para todos nós, esse livro Veloz como o Vento, escrito pelo jornalista e escritor Leonardo Guzzo, lá da Itália. O interessante é que, embora Leonardo seja italiano, ele também é um grande fã do Ayrton Senna e também tem essa memória muito clara do dia 1º de maio, que agora completa 30 anos dessa data. Bom, o que é o livro Veloz como o Vento? Não se trata de uma biografia, mas é um olhar romanceado da história do Ayrton Senna, em que transforma ele em um mito, na trajetória de um deus. E aí ele traz relatos de várias pessoas, personagens que fizeram parte da história do Ayrton Senna, como outros pilotos que concorriam com ele na pista, e aí traz essa experiência literária unida também a todo o carinho que todos nós brasileiros sentimos até hoje pelo Ayrton Senna. Bom, esse livro já ganhou vários espaços de mídia, de jornais, revistas, e aí existe toda uma comoção agora para o dia 1º de maio. Então eu peço para que você aí da livraria coloque esse livro num local muito exposto, com visibilidade, porque com certeza muitas pessoas vão entrar aí na sua loja nos próximos meses procurando livros que tratem da vida do Ayrton Senna e que celebrem todo esse legado que ele deixou para cada um de nós. Empregos vêm e vão, mas a carreira é aquilo que fica com você para sempre. Esse é o principal mantra do nosso autor, Tiago Feitosa, e desse novo livro lançado aqui pela Maquinaria Editorial. Vou contar um pouco sobre a história desse nosso autor, o Tiago Feitosa. Tiago começou a vida profissional dele trabalhando em agências bancárias, até que um dia foi surpreendido com uma demissão. Foi nesse momento que ele se deu conta de que nos últimos anos ele não estava investindo na sua carreira, ou seja, na sua experiência profissional, mas estava focado em manter seu emprego. E quando ele se viu fora do banco, ele não sabia o que fazer. Eu tenho certeza que muitas pessoas no Brasil já passaram ou passarão por uma experiência muito similar ao do Tiago Feitosa. E por isso que o Tiago resolveu escrever esse livro que se chama Sua Carreira é Maior que o Seu Emprego. A virada do Tiago aconteceu quando ele começou a investir na sua própria carreira e formou uma empresa que se chama T2 Educação, que prepara pessoas para o mercado financeiro e também preparatório de qualificações bancárias. Hoje, Tiago tem mais de 80 mil alunos na sua base e ajudou muita gente nos últimos 10 anos a melhorar a sua carreira e não só ficar preso ao seu emprego. Esse livro é um lançamento da Maquinaria numa área que a gente tem atuado profundamente, que é a área de desenvolvimento profissional. Então é esse o local que o livro do Tiago deve ficar aí na sua loja. E para quem que você pode oferecer esse livro? Você pode oferecer para pessoas que curtem livros de desenvolvimento profissional, que estão em crise profissional ou estão no começo da sua carreira ou terminando os últimos anos da faculdade. Ele também serve para quem está inserido no mercado de finanças e de investimentos. Uma cereja no bolo. Esse livro contém um prefácio e um endosso também da Ana Leone, que é especialista em comportamento financeiro e comentarista da rádio CBN. Bom,
Uma coisa, mais uma cereja do bolo, eu já estava me esquecendo. A primeira tiragem do Sua Carreira é Maior que o Seu Emprego vem com esse marca-página muito fofo, imantizado, que você pode marcar a sua leitura. Mas isso é exclusivo só no lançamento desse livro, aqui pela Maquinaria Editorial. Ao longo da minha carreira como editora, eu tive a oportunidade de editar vários filósofos, homens best-sellers que escrevem sobre filosofia ocidental, oriental. Mas existe uma demanda no mercado de livros por livros que fossem escritos por filósofas e também falando sobre as filósofas. Foi assim que surgiu esse livro, um dos grandes queridinhos aqui da Maquinaria, que é o Filósofas, o legado das mulheres na história do pensamento mundial, escrito por duas jovens filósofas e professoras, que é a Natasha Hahnemann e a Fabiana Lessa. Qual que é o diferencial desse livro? Ele traz não só uma pesquisa profunda sobre filósofas e a contribuição delas, mas não só sobre temas femininos, sobre a contribuição das mulheres na filosofia como um todo. E uma coisa muito especial, tem o prefácio de Renato Nogueira, que eu sei que é um autor muito bem vendido aí na sua loja. Bom, eu não preciso nem te dizer que para quem que você deve recomendar esse livro. É para meninas, pode ser até muito jovens, viu gente? Esse livro tem uma linguagem muito acessível. Então, você pode recomendar esse livro para estudantes do ensino médio. Você também pode recomendar esse livro para pessoas que ainda não têm um conhecimento profundo de filosofia e gostariam de ser introduzidos no assunto. Tem ainda o endosso da professora Natasha Pugliese, que é uma das mulheres mais respeitadas na filosofia e que faz parte da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Olha, além disso, vou mostrar para vocês internamente. O livro tem essas ilustrações lindas no começo de todos os capítulos, representando algumas dessas mulheres que contribuíram com a filosofia ocidental aqui no Brasil. Recomendação de ouro para o seu cliente aí na loja. Eu vim agora para contar uma novidade sobre o nosso querido livro Filósofas, escrito pela Natasha e pela Fabiana. Bom, esse livro é um dos livros hoje mais vendidos aqui da Maquinaria Editorial. E atendendo a pedidos de vários seguidores e leitores das duas autoras, elas resolveram incluir nessa edição de 2024 a contribuição das filósofas indígenas. Então, nessa edição de 2024, você ganha um material extra. Para quem ainda não tem, vale a pena conferir. Você sabia que essa biografia de Dom Pedro II foi uma das maiores surpresas aqui do nosso catálogo da Maquinaria? Pois é, essa biografia, escrita pelo professor francês Guy Gauthier, fala sobre duas faces do Dom Pedro. Sim, o monarca, né? Mas também o republicano. E ele mostra a contribuição de Dom Pedro II, dos seus pensamentos, das suas reflexões e das suas ações para a construção da República Brasileira. Então nós convidamos para desenhar aqui essa capa um ilustrador que traz essas duas faces. Além disso, vou mostrar aqui internamente, olha que bonito, uma guarda dourada. Esse livro vende muito bem todos os meses e a gente recomenda que você indique esse livro para leitores de livros de história, porque essa aqui é considerada uma das biografias mais completas e definitivas sobre Dom Pedro II. E agora o nosso best-seller Deixa de Ser Pobre, que já na pré-venda ficou entre os mais vendidos e entrou na lista de mais vendidos do Publish News na primeira semana de vendas. Deixa de Ser Pobre foi escrito pelo Eduardo Feldberg, também conhecido como Primo Pobre. Bom, quem não conhece ainda o Eduardo, eu quero estimular a segui-lo tanto no YouTube como no Instagram. No YouTube, o Eduardo já está com quase 1,5 milhão de seguidores e no Instagram mais de 400 mil. E o que o Eduardo faz lá?
ele ensina as pessoas que estão com o nome sujo, que estão enroladas financeiramente, que financiaram casa e não estão conseguindo pagar, que financiaram carro, estão devendo aí pela rua, a reorganizar a sua vida financeira. E essa promessa que tem aqui, ó, os segredos para você sair da pindaíba e conquistar sua independência financeira. Quem que é o público que você deve oferecer esse livro aí na sua livraria? É para aquela pessoa que não está focada em ter 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, 10 milhões de reais, ou que quer ter o carrão para mostrar para o vizinho. Não, é para a pessoa que quer reorganizar a sua vida financeira e que talvez tenha um salário, um rendimento muito humilde ainda. Essa pessoa vai receber aqui nesse livro um conteúdo com uma linguagem fácil, acessível, nada de expressões em inglês ou outras línguas. A fonte também, o tamanho da letra, super confortável de ler. Por que a gente faz isso, gente? Porque, infelizmente, o analfabetismo funcional no Brasil é muito alto. E o que é analfabetismo funcional? É quando a pessoa lê um texto, mas não consegue compreendê-la totalmente. Esse livro foi pensado nessa pessoa também. Além disso, olha, pensando no público do Eduardo, que segue ele lá, diferente de muitos livros que a gente coloca o endosso, né, aquele elogio de um expert, de um grande influenciador, de uma pessoa muito conhecida pelo público, não. Quem endossa o livro aqui são pessoas que seguem o Eduardo nos canais, que adquiriram o conhecimento que ele compartilha nas redes e agora nesse livro e que tiveram as suas vidas mudadas. É um designer gráfico, é um professor, é um administrador, pessoas comuns. Além disso, olha só que bonito, vale a pena você mostrar aí na sua loja como esse livro ficou lindo internamente. Tá com 2 cores, olha que legal, tem várias frases de destaque que são clássicas do Primo Pobre. Além disso, o Eduardo viajou esse Brasil inteiro e ainda vai fazer mais viagens para divulgação do livro. Tem mais uma coisa, Eduardo também tem participado de várias entrevistas em rádios, televisão aberta, como por exemplo o Morning Show aqui em São Paulo. Deixa eu dar uma olhada nesse livro aqui. Esse é o teu livro? Isso. Legal, hein? Deixe de ser pobre, os segredos para você sair da pindaíba e conquistar a sua independência financeira. Olha, isso aqui é interessante, ó, que sua riqueza cresça na mesma proporção que o seu conhecimento. Olha aí, Felipe Campos. Pois se você ganhar dinheiro sem buscar inteligência e conteúdo, em breve voltará à pobreza. Sim, bom isso aqui. Faz sentido. O livro tem bastante reflexão, principalmente sobre mentalidade, sobre como lidar melhor com o dinheiro. Né? E esse é um ponto muito importante, que aqui no Brasil a gente não tem um histórico de aprender sobre educação financeira. E as pessoas precisam entender, algo que eu demorei também para entender, que é assim, tudo na vida a gente aprende. Você aprende sobre matemática para ser bom em matemática, você faz aula de futebol para saber jogar bem. E dinheiro as pessoas acham que não precisa aprender. E precisa. Só que como a gente nunca teve acesso a isso, a gente acha que não existe esse papo de educação financeira, que é justamente como você lidar melhor com o seu dinheiro. E, consequentemente, se você viver a vida inteira sem aprender, você vai viver lascado a vida inteira. Mas é só o começo, porque Eduardo quer viajar com a sua caravana Primo Pobre pelo Brasil inteiro e eu espero que você possa recebê-lo aí na sua loja também. Meu pai viu que eu estava desenhando, que ele desenhava também, mas ele não teve sorte. Ele não era um bom, talvez, vendedor do próprio desenho. Daí ele falou, filho, eu também gosto de desenhar, eu estou vendo que você está se encaminhando para isso, né? Então faz o seguinte, filho, você desenhe de manhã e à tarde administre o que você está fazendo. Esse é o primeiro livro de negócios do Maurício de Souza e um dos primeiros livros adultos. Então esse livro é pensado no público adulto e que ele fala sobre os valores que Maurício foi construindo ao longo da sua carreira como empreendedor, como empresário e que transformou na Maurício Souza Produções um dos estúdios mais famosos, conhecidos e grandiosos do mundo, não só aqui do Brasil. Para vocês terem uma ideia, vou ler algumas informações aqui para vocês. Olha só, o Maurício Souza Produções nasceu em 1949 e até hoje ele vende cerca de 12 milhões de revistas por ano. A empresa tem mais de 250 colaboradores, ou seja, empregos. Maurício já criou 400 personagens. E a Maurício de Souza Produções vende por ano, olha só, 2,5 milhões de livros por ano. Com certeza a Turma da Mônica e Maurício de Souza Produções são os maiores produtores e vendedores de livro no Brasil. Além disso, você sabe disso, Maurício é responsável pelo trabalho de alfabetização aqui no Brasil.
Quem de nós não foi alfabetizado lendo o gibi da Turma da Mônica? Eu fui uma dessas pessoas. Bom, o livro foi pensado não só para quem atua na indústria criativa, quem trabalha em editora, cinema, desenho animado, mas para qualquer empreendedor, para qualquer pessoa que gosta de livros de autoajuda, liderança, negócios, carreira. Então, esse livro não coloca no setor infantil, ele tem que ficar na área de negócios. Outro ponto importante, não é uma biografia. Sim, o livro é recheado de histórias, de sucesso e desafios e erros, sim, porque todo empreendedor também comete erros, mas Maurício sempre teve uma visão muito positiva da vida. Por isso que ele conseguiu construir esse império que é a Maurício de Souza Produções. O livro conta ainda com um prefácio de João, chamado João do Mac, mas que é o João branco, que atuou muitos anos no marketing do McDonald's. Além disso, ele tem endosso do Bruno Bluwall, que é o gerente sênior de produções locais aqui do Walt Disney, e do Ricardo Amorim, jornalista top voice do LinkedIn. E agora você vai poder assistir o depoimento do Bruno, que é responsável pelas produções locais do Walt Disney Brasil. Oi, eu sou o Bruno Bluwall. Para mim foi uma honra escrever o endosso desse livro. Eu já trabalhei na MSP uma época, conheço o Maurício há muitos anos e é uma honra poder fazer o endosso, conhecer um pouco mais a história dele como empresário, lendo esse livro, conhecer bastante detalhes que eu não conhecia antes e fazer esse livro chegar a todo mundo, conhecer um pouco mais dessa história maravilhosa. O livro é focado nos valores do Maurício de Souza. E agora você vai poder assistir um pouquinho do depoimento que ele deu pra gente aqui, para esse livro. Eu, como criativo, se eu não vivi alguma coisa, eu não sei fazer. Eu tenho que viver, vivenciar. Eu não sei ser paradão, de forma nenhuma. Está na minha mão criar história, criar personagem, criar o futuro. Não dá para falar, não vai dar. Como eu falo de vez em quando também, eu não sei ser infeliz. Eu não sou um administrador, eu não estudei isso. Então eu me cerco de gente que sabe. O resultado do que você faz é que é o mais importante. Chamam de sucesso em alguns casos, né? E dolorosamente ver que eles estavam escrevendo as minhas histórias, desenhando os meus personagens. Aí foi um momento na minha vida que foi doloroso, necessário e deu certo. O mais importante é a realização global. E não o dinheiro, não a coisa. Eu tenho tanto. O que é isso? Tem um monte de gente com tanto infeliz por aí. Olha, eu tenho, na família, tenho uma lenda aí, que eu acho que eu espalhei sem querer, de que eu não consigo perder nada. É covardia você jogar fora um sonho. Demora tanto para você montar os detalhes todos que você necessita para obter algum objetivo, né? Temos uma empresa e o pessoal da família na empresa, eles têm que sentir o saber, a filosofia que deve ser nortear o trabalho nosso. Eu sou diabolicamente otimista. E aqui se cruzam os dois grandes talentos do Maurício. Ele é uma pessoa criativa e conseguiu tocar uma empresa de sucesso. Tem um tema que está em alta no momento, seja na mídia, seja na sala de aula, dentro das famílias, que é possível ter uma relação saudável, existir uma relação saudável entre as crianças e a tecnologia? Quais são os limites de uso de tela? Será que games podem realmente causar violência e bullying dentro da sala de aula? Todo mundo está discutindo isso há muito tempo e eu acho que essa discussão vai longe para poder contribuir positivamente com essa conversa, com esse diálogo e não com essa briga, é que a gente lançou Crianças Bem Conectadas.
Eu queria falar um pouco para você sobre o livro, porque eu acho que quando o cliente chegar aí na sua loja, é importante que você defenda esse projeto, porque ele foi escrito por 5 autores de alto nível acadêmico, experiência de clínica, né? E que conhecem bem esse tema. Vou falar um pouco dele então. Crianças Bem Conectadas fala sobre o uso consciente da tecnologia e como ela pode se tornar uma aliada da família e da escola. Ou seja, esse livro não faz da tecnologia, o diabo, mas sim uma ferramenta que pode ser usada tanto para o bem como para o mal. Mas como fazer esse uso? Os 5 autores, eles são: um é psiquiatra, especialista em infância, tecnologia e adolescência. O outro é psicólogo, especialista em redes sociais e adolescência. O Bernardo, que é o professor da PUC do Rio Grande do Sul e coordenador do Laboratório de Humanidades Digitais. A Juliana Potter, que é psicóloga clínica e especialista na terapia de famílias. E ainda a Laura Moreira, que é médica psiquiatra, especialista na dependência tecnológica. Todos eles, gente, os 5, também são pais. Isso é muito importante, porque muitas vezes a gente escuta um especialista e fala: ah, mas se ele soubesse como é lá em casa, eles sabem. O livro, ele traz uma narrativa que conta a história de uma família fictícia. E essa família fictícia, ela é baseada em várias histórias que os 5 especialistas viveram ou dentro de casa, ou no seu consultório, ou que ouviram nas redes sociais ou na mídia. Então, quando o leitor faz a leitura desse livro, ele vai se identificar com as histórias dessa família fictícia. Ao mesmo tempo, o livro traz ferramentas para que cada família crie a sua própria cultura saudável de uso da tecnologia. Além disso, eu acho que é uma cereja no bolo. O livro tem o prefácio de ninguém menos do que o Dr. Clóvis Constantino, que é o presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria. Ou seja, o livro está muito bem resguardado. Esse livro, ele deve estar lá junto com livros que falam sobre educação de filhos, sobre o desenvolvimento do cérebro da criança e que pode sim, como eu falei, ser indicado para pais, avós, professores, educadores e também profissionais da saúde que trabalham com crianças. Vale a recomendação. Olha isso, gente, até troquei de figurino para falar agora com vocês sobre os produtos da Sancto Editorial, que são os livros cristãos e bíblias. Todo mundo pronto? Esse é um momento delicioso desse treinamento de um dos produtos mais queridos aqui da Sancto e também eu acho que mais autênticos, que é a Bíblia Contexto. Nós começamos com Salmos e Provérbios e 4 opções diferentes de capa. Tem floral, tem leão, tem ornamentos. Tem também, olha, Evangelhos e Atos e Cartas e Apocalipse. Ou seja, o Novo Testamento inteiro disponível para o nosso leitor. Gente, o que é a Bíblia Contexto? Olha, não sei se você conhece muito de Bíblia, então eu vou começar do beabá. Dentro de muitas Bíblias existe um textinho, muitas vezes minúsculo, gente, que fica assim, no cantinho aqui da página, que são as referências cruzadas. Essas referências foram feitas por teólogos renomados e elas conectam assuntos. Vamos lá. No Salmo 23 fala: "O Senhor é meu pastor, nada me faltará". E aí o teólogo descobriu que ao longo da Bíblia existe tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento referências àquele tema. E aí ele traz para o leitor quais versículos que falam sobre aquilo ou usam aquelas expressões. Mas o que acontece, gente? Como é muito difícil ler essa letrinha pequena e também ficar indo e voltando na Bíblia,
muita gente não usa esse recurso super especial. É aí que chega a Bíblia Contexto. Ela coloca por extenso essa referência. Então, na letrinha preta está o versículo original e na letra vermelha a referência cruzada. E o que acontece com o leitor que utiliza a Bíblia Contexto dessa maneira? Essa pessoa consegue estudar a Bíblia usando a própria Bíblia, sem interferência de um teólogo, sem olhar de uma pessoa ou outra, não. A Bíblia sendo usada para estudar a própria Bíblia. Além disso, ela pode também ser usada como um devocional, porque todas essas capas lindas que você está vendo aqui da Contexto, elas têm um espaço na lateral, todas as páginas, gente, para que você possa fazer anotações, para que você possa fazer desenhos, journaling. E aí, vou dar o pulo do gato para vocês. Eu sei que muitas livrarias têm um material de papelaria extenso na loja. Então, por que você não oferecer a Bíblia Contexto e aquela canetinha, aquele lápis, aquela tinta especial? Porque também, gente, a Contexto, ela não é feita em papel Bíblia, que é aquele papel fininho, sabe, gente? Não, é feito, em papel de alta qualidade. Então, a pessoa pode desenhar e não vai aparecer do outro lado da página, não vai furar ou danificar a página da sua Contexto. Vou falar agora também sobre acabamento. Todas as Bíblias Contexto têm, pintura trilateral, fitilho e capa dura. Eu acho que o mais difícil, gente, dessa Bíblia é o teu cliente escolher qual é a sua capa favorita. E aí eu estimulo você a colocar todas as capas da Contexto lado a lado para chamar a atenção aí do seu cliente e ele poder escolher a sua favorita. Além disso, gente, deixe pelo menos um exemplar aberto para que você possa explicar aí para esse cliente qual que é a diferença da Bíblia Contexto e também mostrar o tamanho da fonte, que é algo muito importante. Eu sei que muito cliente chega aí perguntando: a letra é grande, é pequena? A letra aqui é super confortável. E a pessoa também vai perguntar assim para você: mas qual que é o texto bíblico que a Bíblia Contexto usa? É a Nova Versão Transformadora, também chamada de NVT. Bom, é isso. Espero que a Contexto seja um sucesso de vendas aí na sua loja, como tem sido aqui na Sancto pra gente. O que é um devocional? Para quem ainda não sabe, devocional é um livro que ajuda o leitor a ter um momento diário de alguns minutos, 1 hora ou meia hora com Deus. Então tem espaço para oração, para reflexão, às vezes tem uma pergunta, uma referência bíblica. Bom, há alguns anos a Sancto oferece no seu catálogo uma diversidade de devocionais. Nós temos devocionais para público mais jovem, conectados a grandes Instagrams também aqui no Brasil. Mas o que eu venho trazer aqui para vocês, provavelmente é um dos devocionais mais profundos que a Sancto lançou e que você vai encontrar no mercado de livros. Esse devocional se chama Os 7 Legados. Eu vou contar para vocês um pouco a história do pastor Neto, que é o responsável pelo conteúdo desse devocional. Pastor Neto, ele veio do Nordeste e há mais ou menos 20 anos se instalou na cidade de Sorriso, no interior do Mato Grosso. Quando ele começou o ministério dele, tinha nem 40 pessoas frequentando a igreja. 20 anos depois, Pastor Neto decide tirar um ano sabático e entrega para a cidade de Sorriso, que tem poucos habitantes, uma igreja, uma comunidade de quase 3.000 membros. Isso tem um nome, isso se chama legado. E é sobre isso que esse devocional fala. Bom, quando a gente tem um filho ou quando a gente pensa na nossa futura geração, muitas vezes nos preocupamos com a herança, ou seja, com os imóveis, com o dinheiro, com os recursos que nós vamos deixar para as próximas gerações. Mas será que a gente veio aqui passar por esse mundo só para isso? Bom, Pastor Neto disse que não. E segundo a Bíblia, a gente vem aqui para o mundo para deixar alguns legados que ele classificou em 7 de acordo com o conhecimento bíblico. O primeiro é o legado do tempo, o tempo que você dedica a quem você ama e às pessoas ao seu redor. Tem também a atenção, porque nem sempre estar ao lado de uma pessoa significa que você está legando a ela a sua atenção total.
Existe também o legado do testemunho, que é aquilo que as pessoas falam sobre você ou como você é reconhecido, mesmo depois que você se vá. Existe também o legado da honra, que é reconhecer nas pessoas que estão ao seu redor como elas te abençoaram, como elas cuidaram de você ao longo da sua vida. Existe também o legado das palavras. De verdade, quem de nós não lembra de uma palavra, amiga ou inimiga, que marcou a sua vida para sempre? Esse é um dos legados. Existe também o legado do afeto. Sim, nós brasileiros somos muito afetuosos, gostamos do contato físico com as pessoas, mas às vezes na correria do dia nós esquecemos de dar um colo para o nosso filho, abraçar os nossos pais e ter uma demonstração de afeto físico com um amigo. E ainda, por fim, o legado das emoções, que é aquela memória de uma história que você vive com alguém e você gera uma emoção positiva na vida dessa pessoa. Bom, vocês viram que eu já fiquei até emocionada de lembrar de cada um desses legados, porque é impossível você ler cada um dos devocionais aqui do Pastor Neto e não se emocionar e também refletir sobre o que você está fazendo nessa passagem aqui pela Terra. Bom, o devocional 7 Legados vem em capa dura, olha só que acabamento mais primoroso, eu acho um dos devocionais mais elegantes que a gente já fez aqui pela Sancto, capa dura, pintura trilateral e uma coisa maravilhosa é o testemunho desse pastor que não só fala sobre isso, mas que está deixando sim aqui no Brasil um legado para toda a história. Bom, aqui nesse devocional, falando mais sobre o conteúdo dele, ele é dividido em cada um dos 7 legados e cada um desses 7 legados possui 7 devocionais diferentes. Aqui você encontra histórias do próprio Pastor Neto que se comunicam com a gente, humanizam, o texto bíblico, e também algumas histórias de personagens bíblicos que deixaram legados aqui na Terra. Olha, cada uma das páginas vem com uma referência bíblica, espaço para você colocar a data, ou seja, você pode começar esse devocional quando quiser e retomar quando você quiser. Você pode ir alternando, fazer um devocional do tempo, depois do afeto, emoções, de acordo com como você se sente naquele dia. E depois, no final, olha que bacana, tem sempre uma atividade para você fazer uma reflexão e também você redigir aqui e anotar a sua oração a partir da reflexão que você leu naquele dia. E aí você pode me perguntar assim, mas Renata, para quem que eu posso indicar esse devocional lá na minha livraria, lá na minha loja, no meu site? Bom, eu diria o seguinte, que não existe uma barreira muito de idade para esse devocional. Mas algumas dessas reflexões são para um público um pouco mais adulto, que já viveram a vida, que estão planejando ter filhos ou já têm filhos, que já são avós, que já estão numa fase mais madura da vida. Até pelo próprio perfil, o design desse projeto, você mostra também que é um devocional um pouco mais adulto. E esse ano a Sancto está realizando um sonho, que é lançar a nossa primeira linha de Bíblias com guia de estudo bíblico. Essas Bíblias vêm com miolo NVT, todas elas com capa dura, 4 opções de design bem diferentes, fitilho duplo e pintura trilateral diferente para cada uma delas. Mas ninguém melhor para falar sobre o guia de estudo joia do que o autor desse material, o pastor e influenciador cristão Yuri Pena. É com você. Olá, meu nome é Yuri Pena, eu sou presbítero na Igreja Presbiteriana de Poços de Caldas, em Minas Gerais. Sou autor desse material que você tem em mãos agora, e eu acredito que a parte mais relevante dessa breve apresentação, para que a gente se conheça um pouco mais e melhor, é você saber que eu sou apaixonado pela Escritura, amo estudar a Palavra de Deus e desfrutar das bênçãos que existem dentro desse livro. Esse guia, esse material que você tem em mãos agora foi construído com muito carinho, com muito empenho para abençoar a sua jornada de estudo e que seja realmente uma bênção na sua vida, assim como tem sido já na minha, usar metodologias e ferramentas, não para que a gente se torne pessoas meramente mais conhecedoras dos textos bíblicos, não, mas para que a gente realmente conheça mais a Deus e tenha o coração mais parecido com o coração de Jesus através do estudo bíblico. Esse guia acompanha também uma Bíblia de tradução NVT
e eu acredito que essa versão é muito boa para a sua compreensão e para a facilitação do nosso estudo também. Todo esse material está baseado em uma metodologia única, metodologia de estudo indutivo ou estudo bíblico indutivo. Existem diversas características que nós podemos levantar aqui sobre o estudo bíblico indutivo, e é um pouquinho sobre ele que eu quero falar para você. O estudo bíblico indutivo, ele é apenas uma ferramenta dentre várias que existem por aí para a gente estudar o texto bíblico. Ela é apenas uma ferramenta, apenas uma metodologia para nos auxiliar, construída para nos ajudar a entender melhor, a estudar melhor a palavra de Deus. Um grande destaque do estudo indutivo é que ele não força o texto a dizer o que ele não quer dizer. E nós corremos o risco de, às vezes, forçar o texto a dizer o que nós queremos, seja por estarmos experimentando alguma circunstância externa ou algum sentimento que pode vir a atrapalhar o nosso estudo. O estudo indutivo nos ajuda a permanecermos fiéis ao texto, fiéis ao que os autores bíblicos querem dizer, a mensagem que está contida naquele texto. O estudo indutivo, ele está alicerçado sobre 4 ferramentas importantes aqui para nós e que você vai ter acesso durante todo esse material. Nós trabalhamos com o guia de estudo e nós demos o nome para ele de Estudo Bíblico Indutivo ou Guia de Estudo Bíblico Joia. O Joia é formado por 4 partes, por 4 elementos. Primeiro, o J de joelhos, o O de observar, o I de interpretar e o A de aplicar. Ou seja, o estudo bíblico indutivo, ele é uma receitinha de bolo. Basta você seguir os passos e você vai encontrar então a preciosidade guardada e reservada para mim e para você nos textos bíblicos. Se eu posso levantar vantagens simples e objetivas de nós usarmos o estudo indutivo para estudar a Bíblia, eu diria que nós temos aí 4 grandes vantagens. Primeiro, é que o estudo fica natural, o estudo fica fluido, porque ele realmente é esse passo a passo, essa receitinha. Não é algo difícil ou complexo de ser aplicado. A segunda grande vantagem é de que realmente existe um passo a passo. Você é acompanhado por essa ferramenta ao longo de todo o processo. Então é preciso que você entenda a importância de não dar um passo maior do que a perna, mas que você siga passo a passo no tempo certo e faça e execute a metodologia na hora certa também. Terceira grande vantagem é que uma vez que você aprende a aplicar essa ferramenta, você está apto para estudar qualquer texto bíblico de qualquer gênero literário. E a última grande vantagem, mas não menos importante, é que o estudo bíblico ele está completamente ligado à nossa dependência do Espírito Santo. Algumas outras metodologias tendem a confiar muito na nossa inteligência e na nossa capacidade de interpretar ou de observar os detalhes do texto. O estudo indutivo nos diz e nos lembra sempre que nós estamos na dependência de Deus, na pessoa do Espírito Santo. E essa é a melhor lembrança que nós podemos ter e, quem sabe, a melhor vantagem de todas. Eu espero, de coração sincero, que a sua jornada seja abençoadora e edificante, que através desse material você possa aprender mais sobre como estudar a palavra de Deus e como se aproximar mais de Deus através dessa disciplina espiritual tão importante que é o estudo bíblico. Vejo você muito em breve, se Deus assim permitir. Bom, agora que você sabe tudo da Bíblia Joia com guia de estudo, você pode estar se perguntando, mas para quem que eu indico esse material na minha loja, na minha livraria? Esse guia de estudo bíblico indutivo, ele pode ser utilizado tanto por alguém que está começando a sua vida cristã, como também para alguém que já fez teologia, está cursando teologia, ou alguém que quer simplesmente conhecer mais da Bíblia e se aprofundar. Então vamos lá. A pessoa chega na sua loja e pede uma Bíblia de estudo com valor super atraente, Bíblia Joia com guia de estudo é a resposta para essa pessoa. E agora chegou a hora de falar sobre um dos nossos grandes sucessos de 2023, que ganhou agora novas capas.
Eu estou falando do Sketch and Planner. O que significa Sketch and Planner? Bom, vem do inglês. Sketch significa esboçar e Planner, planejar. Bom, o Sketch and Planner é um livro interativo que agora nessa edição veio com conteúdo da Sancto, ou seja, conteúdos de espiritualidade cristã. Bom, essas capas que vocês estão vendo vêm numa capa assim semi-flexível. Todos eles têm o mesmo miolo e aí você vai ter essa variedade para escolher a sua capa favorita. Bom, o que tem aqui dentro dessas páginas? Vou abrir aqui para vocês para mostrar. A gente vai encontrar 24 páginas de planejamento, 5 páginas com linhas para você escrever e 96 páginas em branco para você fazer desenhos, esboços e tudo mais. Bom, cada uma dessas páginas tem um espaço para você fazer planejamento, olha, tem um calendário para você anotar também as suas tarefas do dia. E também, olha só que bacana, tem temas para cada página dupla. Então, esse tema, por exemplo, aqui é sobre amizade e você vai encontrar vários versículos para sua meditação diária, para você refletir sobre o tema daquela semana ou daquele dia. Bom, esse livro aqui na livraria, ele deve ficar próximo ali da área de papelaria, porque as pessoas podem comprar canetas, lápis e outros materiais de papelaria para interagir aqui com os espaços que tem no Sketch and Planner. Como eu comentei, no final do ano passado, de 2023, essa coleção que tinha 7 capas se tornou um grande sucesso, mas como a Sancto e a Sketch and Planner estão sempre melhorando os seus produtos, nessa edição, olha que bacana, gente, veio com lay flat. O que significa lay flat? É a facilidade de você abrir um produto assim, ó, de maneira que ele fique aberto para que você possa escrever e desenhar. As capas de todos eles vêm assim, ó, semi-flexível, ou seja, não fica muito pesado para você carregar na sua bolsa ou na mochila, mas também tem uma certa resistência para aguentar as suas atividades diárias. O Sketch and Planner começou em parceria com a Sancto, mas vocês podem aguardar que ao longo dos anos nós vamos lançar produtos novos dentro da linha Sketch and Planner, que é a linha nova de livros interativos aqui da editora. Bom, tô curiosa para saber qual que é a sua favorita. Eu tenho a minha. O devocional Doses Bíblicas Diárias foi criado para aquele momento de intimidade com Deus. Não é necessário ter um período tão longo, mas imagina pela manhã, você acorda, prepara o seu chá, o seu café e tem um momento de reflexão. O devocional 365 Doses Bíblicas Diárias é recomendado para aquele cliente que gosta de ter um devocional de 1 ano, de 12 meses. Ele foi criado em parceria com um perfil no Instagram que se chama Dose Bíblica, que tem mais de 1 milhão de seguidores. E por lá, a Sancto, que é parceira desse projeto, fez todo um trabalho de divulgação do produto. Bom, embora ele seja um devocional de 1 ano, não significa que o cliente precisa começar no dia 1º de janeiro. Porque aqui, ó, você pode mostrar para o leitor, ele pode marcar a data que ele fez esse devocional. Bom, o devocional tem espaço para anotações, tem sempre um tema, um versículo, uma pequena reflexão e uma sugestão de oração. Além disso, olha que bonito, ó, vem com fitilho para marcar onde que o leitor terminou de ler. Esse devocional foi criado com 2 opções de capa que você está vendo aqui e agora uma capa nova floral que ficou lindíssima. E uma cereja do bolo, não deixa de mostrar para o seu cliente. Aqui, ó, no cantinho da página tem um plano de leitura, ou seja, se o leitor acompanhar esse plano de leitura todos os dias, quando ele terminar, ele vai ter lido a Bíblia por inteiro. Não deixa de mostrar essa dica lá. Agora chegou o momento da gente conversar sobre Bíblias. Toda vez que a gente faz uma visita numa livraria, surgem várias perguntas a respeito
da tradução, da linguagem dessa Bíblia, o tamanho da letra e porque eu sei que os clientes chegam aí na livraria tendo todos esses questionamentos. Então a ideia é que esse momento que a gente vai falar sobre Bíblias, a gente esclareça as principais dúvidas que surgem aí na sua loja. Vamos começar? Eu sei que uma das perguntas mais feitas aí na sua loja é sobre o tamanho da letra da Bíblia. Algumas opções encontradas aí pelo mercado têm letras tão pequenininhas que muitos leitores não conseguem ler o texto bíblico, simplesmente assim. Então, se o seu cliente chegar aí pedindo uma letra grande, essa é a opção para você. Ela também vem com a Almeida Revista Corrigida, que, como eu comentei com você, é uma das traduções, é a tradução mais vendida no Brasil atualmente. E olha que legal, além dela ter essa letra grande, confortável na leitura, ela também vem no final com a harpa e corinhos. Ela tem pintura trilateral e capa dura. Uma das opções de Bíblias mais modernas e para quem gosta de material extra é essa opção aqui, ó, que é a Bíblia YouVersion. Então, todas as Bíblias YouVersion vêm com esse símbolo aqui, ó, do Y e o V na quarta capa. E o que ela tem de novidade, além de ter essa capa linda de leão, pintura trilateral e cantos arredondados? Gente, todas as páginas da YouVersion vêm com esse QR Code aqui. E o que o cliente encontra quando ele posiciona o celular dele nesse QR Code? Ele pode ouvir a Bíblia, áudio integral, ele também vai ter acesso a imagens históricas, também vai ter mensagens especiais com o estilo de um devocional. É uma Bíblia super interativa e a gente recomenda para aquele cliente que gosta de uma novidade. Agora chegou o momento da participação de vocês. Então, se vocês têm qualquer pergunta, pode mandar que eu quero ajudar a tirar todas as dúvidas. É isso. Bora lá?